Muito bem, tudo bem? Bom, vamos começar apresentando o sistema para gestão educacional. Aqui tem uma opção para inscrição de alunos e inscrição de funcionários que pode ser deixada pública. No nosso caso, ela não está liberada, então ela não fica liberada. A estrutura foi montada com base no Gibbon, então ele é uma ferramenta que já é open source, não tem custo de licença, não tem custo de instalação nenhuma. Então a gente está utilizando o ambiente da própria BAD para fazer essa instalação e para fazer essa demonstração. Então aqui você vai entrar com o seu usuário, o usuário que você já recebeu. E aí assim que você entra com o usuário e senha, ele vai carregar o painel do usuário. Então tem um planejador aqui, um plano de atividades que tem que ser entregues, alguma documentação, algo que como se fosse uma agenda para nós. Não tem nada para datas próximas. Nosso ano de operação, 2025, então ela continua dentro do nosso período de operação. Essa é a nossa página inicial. Como administrador, eu vou começar administrando a escola. Dentro da administração da escola. O que eu tenho que configurar aqui dentro? Eu tenho as avaliações. 2025, 2026 seria o próximo ano letivo. Eu tenho colocado o ano, né? Poderia colocar o trimestre, aí depende da estrutura que a instituição quer adotar. Aqui você seleciona a data de início. Eu vou colocar 27. Só que tem que ser 26, né? Eu vou colocar a data de janeiro de 26. Por exemplo, 26 de janeiro. E vai até 29 de junho, por exemplo. Aqui eu vou deixar dessa forma, só dar o submit. Se for mudar, só entrar em editar e corrigir. Então aqui é a configuração da escola como os anos escolares que nós temos. Enviei. Configurações da avaliação formal. Então, as avaliações, aqui eles estão como year, mas a gente pode colocar como turma 1, turma 2. Nós podemos definir os tipos de avaliação que vão ser realizadas. Então, eu posso fazer uma preditiva, para alcançar um determinado resultado. Avaliações externas, no caso da Manut, a gente pode utilizar para fazer para definir como um lembrete para as avaliações dos alunos para a FGV, e aí você poderia trazer isso para dentro também. Escalas de nota. Como que nós vamos trabalhar com as notas, né? Então, teste de habilidade. 140 maior nota, 160, basta clicar em editar, e aí você pode definir o tamanho, o valor de cada nota aqui. Os descritores são questões que a gente pode utilizar, tá? Configuração do diário de notas. Habilitar esforço, então vai ter lá uma coluna para pontuar o esforço do aluno. Habilitar rúbricas do professor. Coluna de ponderação, caso queira atividades com média, né? A avaliação tem peso 30, o engajamento tem peso 40 e a frequência peso 30. Isso a gente pode utilizar, então se quiser só habilitar a ponderação, clica aqui e desabilita. Ativar notas brutas por resultado, para ficar registrado no diário. E a validação de notas modificadas também, para os alunos com necessidades individuais. Então, caso tenha aluno com necessidades especiais, e aí precise fazer algum tipo de atividade adaptada para esse aluno, a gente pode também ativar esses botões. Monitoramento. Aqui são os resultados. Aqui a gente pode modificar essa lista. Essa lista aqui está como ano 7, 8, seria o 7º ano, 8º. A gente poderia alterar essa lista para deixar com o número correto. Nós vamos fazer isso já mais para frente, já vai aparecer lá. Departamentos. Podemos criar os departamentos. Aqui a gente usa bastante quando eu tenho escolas distintas, né? Então, por exemplo, estou numa instituição de ensino que tem engenharia, tem administração. Então, eu tenho a área da engenharia que vai atuar, então tem
Abaixo dessa área tem um grupo de cursos que está responsável, que é a área da engenharia responsável. Tem a área da administração, eu tenho um grupo de cursos que é a área de administração é responsável. Então a gente criava os departamentos para isso. Grupos de inscrição. Então aqui eu posso adicionar um grupo, clique em adicionar. Então, nome do grupo, turma 1, T1. Quem são os tutores? Aqui só está o Alexandre, mas pode cadastrar os outros funcionários, já vai ver onde cadastra. Assistente educacional. Então, as listas de profissionais vão aparecer aqui para vocês. E aí eu posso dar um submit para cadastrar. Gerenciar locais. O local, sim, eu quero sair. Local dos espaços da instituição, então, associar casas. Tenho mais unidades, né? Então, por exemplo, sétimo ano, oitavo, eu posso definir para quais salas eles vão ficar. Não é o nosso caso, mas a gente tem essa opção. Gerenciar grupos de anos. Aqui a gente vai definir os períodos. Então aqui, ó, eu posso mudar. Posso editar, em vez de year 7, por exemplo, eu posso falar, essa aqui é a turma 1. Turma 1. E aí posso colocar meninos. Não vai aparecer. Aí vai ser o T1 meninos. O número da sequência começa com 1. Vou enviar. E eu tenho também. Vou voltar lá no agenciar grupos. Editar. É turma 1 também, mas aí são as meninas. Turma 1. Vou colocar mulheres, que daí fica fácil, né? T1 M. Sequência 2, vou dar o submit. E lá nos meninos vou mudar. Ah, vai dar erro porque acho que os meninos tá como M, né? Eu só corrigi. O erro tá aqui, ó. O nome curto dos meninos tá igual, por isso que ele não tá aceitando. Eu vou colocar H aqui. Homens. T1H. Submit. Aí a gente pode cadastrar um aluno que vai ser o responsável por esse grupo. Ou pode ser o professor tutor também, que vai estar gerenciando o grupo. Então isso não é um impacto, né? A gente consegue adequar isso para a nossa realidade. Turma 1. Mulheres. N. Submit. Aí agora cadastrou. E os que eu não estou utilizando eu posso excluir. A gente não vai utilizar. Então eu posso remover aqui. Ah, tem alguma coisa, eu errei. Para excluir algumas coisas, ele vai pedir para digitar excluir para confirmar. Tem que ser exatamente igual. Então, em maiúsculo. E aí eu posso excluir todos esses campos aqui. Tem mais 3 só. Então o cadastro das turmas ele é bem objetivo, não tem segredo, ele é rápido, né? Aí com base nessas turmas que nós vamos tirar, vamos criar o nosso calendário, vai criar as atividades, quando vai ter atividade, qual é a data, para os alunos poderem acompanhar. Então isso fica prático para os alunos também. O campo de mensagem deles já vem direto pelo próprio ambiente ali para eles poderem visualizar. Então já está aqui, já está. Configurações de atividade. Então já criou. Então nós podemos registrar a atividade no período letivo ou por data. Eu acho melhor por data, porque daí eles vão gerando em cima dela, né? Mas pelo período letivo dá para fazer as atividades que vão ser organizadas por datas flexíveis ou períodos letivos, que são os mais simples, né? Vou deixar dessa forma.
Necessidades individuais, aquele caso que os alunos precisam de atender a necessidade específica ou ter uma necessidade especial, um acompanhamento, tem alguma situação que esse aluno precisa, a gente já pode indicar aqui também. Configuração de biblioteca, no caso nós ainda não temos, mas você pode adicionar a biblioteca para poder fazer acessos e registros. Planejador. Então aqui, template de detalhes da aula, o que precisa ter? Então vai ser o campo dos detalhes, anotação do professor, estrutura de tópicos, template de bloco inteligente, e aí atividade extra classe, caso tenha atividades extra classe no plural. Então os professores já têm um modelo que nós podemos seguir, e aí a gente pode manter esse modelo também. Configuração de recurso, quais são as categorias que nós temos disponíveis, né? Então aqui alguns recursos disponíveis, e aí a gente vai para o painel. Então painel do funcionário, habilitar o painel do funcionário, painel do aluno, habilitar o painel do aluno, responsável também. Então, tanto os responsáveis como o aluno, como o funcionário pode acessar o ambiente para poder testar. Configuração de resumo de e-mail, informação do comportamento deve ser incluída no resumo do e-mail, incluir diário de notas no e-mail do resumo semanal, isso aqui pode colocar ou não, direcionamos como não. E para os pais responsáveis também as informações a serem exibidas. Configuração de local físico. Então, a sala de aula, o hall, o laboratório. Aqui no nosso caso é sempre sala de aula. Configuração de finanças. Pode ser adicionado, como que vai ser feita a fatura, tipo de cobrança, o ID da fatura, o nome, sobrenome e o método de pagamento. Nesse caso, nesse ambiente não está configurado nenhum método de pagamento para fazer a cobrança online. Então, continua sendo feita a cobrança do modelo que a Manute trabalha. Pode ser gerado isso, mas nesse momento isso não está funcionando. Gerenciar locais físicos. Aqui, caso tenha laboratórios ou outras funcionalidades para utilizar. Extensões de arquivo. São os tipos de extensões que nós aceitamos no ambiente. Então, todos os padrões vídeo, doc, PDF, nós estamos aceitando. Configuração de mensagem. As mensagens que nós queremos criar. Então, aqui a gente pode gerar mensagem padrão. Temos a possibilidade de mandar SMS, mas é necessário um gateway para poder fazer esse gerenciamento. Matrícula. Matrícula do aluno. Então, inscrições públicas, os usuários não cadastrados podem enviar solicitações. Então, o aluno pode fazer um pré-cadastro, vai para uma parte de matrícula, ele vai preencher os dados dele, e ali alguém vai avaliar e verificar, fazer a aprovação. Configuração de frequência. Então, P para presente atrasado, né? Então ele chegou atrasado na escola, presente mas fora da sala, ausente, afastado, caso tenha algum tipo de atestado, ausente fora do local, e saiu mais cedo. E aí a gente pode definir os modelos. Habilitar a contagem da frequência de aulas como frequência escolar, eu vou marcar que sim. Aí a gente tem que preencher. Habilitar a primeira aula como frequência escolar, sim. Turmas de preenchimento cruzado. Preenchida com dados de outras turmas, aqui no nosso caso não, né, porque é separado. Tipo de frequência para grupo de inscrição, presente. Então vem com presente, geralmente os alunos vão registrar as faltas. Ativar notificações de grupo de inscrição. E aí a gente tem ativar as notificações da turma. Vou dar o submit. Atualizei e aí já posso corrigir. Configuração de comportamento. Então, os comportamentos que nós temos atitude, todos os descritores que nós podemos colocar para esses alunos. São os níveis, nível 1, estágio 1, stage 2, stage 3 e aí assim por diante. Então a gente pode colocar os níveis para poder recomendar. Carta de comportamento, a gente pode emitir essas cartas para comportamento negativo e para comportamento positivo. Vou deixar desabilitado, mas é possível gerar. Só habilitar que ele vai gerar as cartas com a documentação.
Níveis de alerta. Nível baixo vai vir em cinza. Nível médio vai vir num laranja, com a cor do fundo um pouco mais clara. E nível alto vai vir em vermelho para quem recebeu o alerta. Gerenciar condições médicas, então nós temos a opção de cadastrar situações médicas aqui dentro, caso seja necessário. E aí a gente começa a definir os dias e horas, usando os dias e horas, né? Então, dia da semana. Então, a instituição trabalha, começa no determinado horário, então aqui é quando a escola começa, quando as aulas iniciam, quando as aulas terminam e quando a escola fecha. Então, no nosso caso lá, por exemplo, como a escola termina, a gente encerra 22h15, marca lá 22h15, 22h15. Porque no mesmo momento a gente encerra a escola. E aqui a abertura, ela pode começar o atendimento antes, né? E aí as aulas iniciarem posteriormente. Então isso acontece na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Sábado, se você tiver aula, você pode marcar que sim, marca o horário. E aí só dá o submit também. Atualizei o horário da escola. Então isso aqui, a gente está falando de administração da escola. Anos escolares. Então no nosso caso a gente não está... A gente está com o ano 2025, 2026. A gente pode mudar a data de fim e de término. Dias especiais. Aqui são os dias que geralmente são feriados. Vou pegar um exemplo. Vou pegar o exemplo do dia 10 de abril. Então, tá vendo? Tudo que é dia escolar aqui é dia letivo. Se eu clicar aqui, cliquei no botão de mais, tipo, tem o fechamento da escola, e aí eu posso atribuir o feriado. Então, eu posso fazer isso no calendário inteiro, e aí eu consigo definir quando terá aula e quando não terá. Tá? Então, a gente pode... Então, aqui, por exemplo, posso falar feriado X. Posso dar uma descrição, não é o caso, vou dar um submit. E ó, esse dia ficou vermelho, é um feriado, não é um dia letivo. Então, a gente pode usar isso como uma solução para os nossos períodos. Eu só achei que está meio... 24. Talvez o período da... Ah, tá aqui. Ah, não, tá aqui, 7 do ar. Agora sim. Então, dependendo do período, ele vai mostrando o termo certinho. Tá. Então, é só clicar em cima e aí mudar os dias. Então, isso é legal fazer antes definir essas datas como não letiva antes, para a gente já poder fazer o acompanhamento. Período letivo é quando vai ser o... Então, ó, 2025. Aqui eu coloquei do dia 7 do 1 ao dia 13 de abril. Eu posso mudar então, da turma 1. Por isso estava aparecendo lá 20. Posso colocar para eles, ó, vai começar o termo 1, começa em 20 de janeiro de 25 e vai, no nosso caso aqui, até dezembro. Vou colocar dia 19 e vou dar o submit. Então agora olhando lá, vou voltar de novo no gerenciar dias especiais, vai ver que vai mudar o termo 1. Olha lá, 20 de janeiro. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, dia 10 de fevereiro, dia 10 de abril, posso marcar aqui, é um dia não letivo. Pronto? Já marcou? E aí a gente pode ir definindo. Ainda gerenciar os períodos letivos. O turma 2 tem o mesmo início, né? Então vai do dia 20 até o dia... Vou marcar até o dia 19 também. 20. Mas pode mudar, tá? Isso aqui não é uma obrigatoriedade, tá bom? Submit.
personalizado. E aí nós configuramos o ambiente da escola. Agora eu vou administrar o sistema. Está vendo que o logo não é da Manute, né? Então a gente pode alterar. Então toda a estrutura, suporte, documentação está aqui dentro para a gente. Alarme sonoro. Eu posso escolher um tipo de alarme para tocar. Então, para todos os funcionários, como geral, dificilmente a gente usa, mas pode disponibilizar. Aí é só clicar no tipo de áudio que quer tocar, ele já insere. Campos personalizados. Campos personalizados. Campos de usuário, caso eu tenha alguma informação que eu precise adicionar. Então, eu posso clicar aqui alguma informação no formulário que eu queira. Eu posso adicionar, por exemplo, em qual contexto que eu vou escolher. Então, é para um aluno, é para um funcionário, é para o administrador da escola. E aí eu posso inserir esse campo. Templates de e-mail. Então, alguns e-mails já estão pré-configurados. Então, a gente já tem alguns e-mails pré-configurados, mas eu posso clicar em editar e puxar as informações. A única coisa importante é que entre chaves duplas tem o nome do destinatário. Então, quando for colocar alguma referência de algum dado do usuário, a gente utiliza as chaves duplas para poder puxar essa informação. E aí, para saber quais são, eles já ficam disponíveis lá na documentação, mas ele já vem como padrão aqui, a gente consegue atualizar, tá? Então, isso aqui é para mandar as mensagens por e-mail. Vou cancelar essa mensagem. O construtor de formulários. Como a gente também tem uma possibilidade de gerar avaliações, a gente pode gerar formulários por aqui, mas você pode colocar uma avaliação externa também, uma forma de fazer um acompanhamento. Notificação de eventos, toda vez que tiver passeio, inscrição, a gente pode criar os eventos aqui para eles e a data. Substituição de string é quando eu tenho palavras que estão, principalmente em inglês aqui, a gente faz a correção para a palavra correta. Posso importar arquivo, então tenho uma base de dados e quero importar esse arquivo. A gente pode fazer isso. E aí é só, então, por exemplo, matrículas, né? Eu posso carregar aqui os arquivos e ele vai importar todos esses usuários. Enviar fotos e arquivos. Posso enviar fotos dos alunos. Ver logs, caso eu tenha que analisar algo que aconteceu. Então, por exemplo, quem fez login, o Alexandre fez login, tudo que foi feito, aí vou clicar aqui, colocou o usuário, default, não teve erro. Então eu consigo ver todos os logs desse usuário. Idiomas, eu posso mudar para inglês, português, qualquer idioma. Então a gente está no português do Brasil, mas a gente pode alterar para outros idiomas também. E aí, para mudar para outro idioma, é só clicar em instalar, tá? Módulos. Quais são os módulos que nós temos? Então, módulos de atividades, matrículas, frequência, comportamento, avaliação do grupo, atualizar dados. E aí, se eu quiser adicionar um outro módulo, eu posso fazer a instalação desses módulos também. Com isso aqui, a gente já está gerenciando todos, mas não tem outros módulos que poderiam ser colocados. Por exemplo, para aula online, por aí vai. Chave de conexão, temas. Aí eu posso modificar todo o tema. No nosso caso aqui a gente está trabalhando com o padrão. Poderia usar o legado, que é um sistema mais antigo, não é o nosso caso. Caso eu precise atualizar, a gente já está com o sistema atualizado. Configuração de exibição. Como que eu vou mostrar isso? A logo, nossa logo vai vir aqui. Vai alterar essa logo aqui. A cor, a gente está trabalhando com azul escuro. Plano de fundo nenhum, porque daí fica mais limpo o sistema, né? Configuração de segurança e privacidade. E aqui o intervalo de notificação é a cada 10 segundos ele manda
Dei uma notificação para uma lista de notificações que chegaram para eles, tá? E aí notificações aparece aqui, ó. Mural de mensagens e notificações. Senha obrigatória, como que eu quero a senha? Posso colocar caractere especial ou não. Duração da sessão, então quanto tempo uma sessão dura para você ficar conectado, não deixar conectado à toa. Permitir o uso de frame dentro do próprio ambiente, a gente colocar elementos do YouTube. Solicitar consentimento de cookies do usuário, isso aqui é importante, atendendo a LGPD. E aqui já está certinho. Configuração do sistema. Então todo o ambiente está dentro da BAD, está em produção. Essa mensagem a gente vai trocar, mas aqui é só para demonstração, por isso que eu vou deixar assim. Configuração de ferramentas adicionais. O que eu posso adicionar além das ferramentas? Então, plataforma Google Cloud, eu posso conectar com o Google, conectar com o Microsoft Azure, então caso seja necessário. A gente pode vir aqui e vou permitir a conexão. Só que aí eu preciso do API, do ID do API para fazer a conexão e do client também para fazer a conexão. Então esse é o... Mas isso teria que ser gerado no ambiente da Azure, se for do Google, no ambiente do Google. Configurações de ferramentas adicionais. Sistema. Informações do servidor. O servidor que nós estamos rodando não teve erro, né? Aqui eu posso adicionar para mostrar os erros ou não. Está habilitado. Todas as partes de core dele está ligada. Então todo o ambiente está adequado para esse sistema. Aliás, só instala se tiver a configuração mínima correta. Verificar o sistema. Caso tenha algum problema, a gente pode fazer uma verificação. Então aqui, ó, MySQL e codificação de caracteres. No meu caso está o TMB4 Unicode, mas esse veio o padrão deles. Processamento de segundo plano não está disponível, é para processar direto quando solicitar. E as ferramentas de PHP todas instaladas. Então o X aqui é que eu não disponibilizei esse exec do PHP. E esse cara aqui a gente deixou, porque veio como padrão do MariaDB. Então a gente deixou dessa forma. Visão geral do sistema. Então, ó, verificação da versão está atualizada, última versão, PHP que está rodando e MySQL. Sessões ativas. Quem está conectado no sistema agora? Então, no meu caso aqui só está o Alexandre. Gerenciador de cache. Algumas mudanças que a gente faz levam tempo para poder atualizar. Então, às vezes, a gente pode pedir para limpar o cache. Geralmente vai limpar o cache do template, tá? Mas a gente pode pedir para limpar o cache para poder limpar os dados de navegação e aí sim a gente verificar as mudanças. Retenção de dados. O que a gente guarda de dados? Então, eu posso definir uma data limite para verificar qual é a data que eu vou limpar esses dados. Então, eu vou deixar dados pessoais, dados médicos, dados financeiros, registro de comportamento, necessidades individuais. Documentos pessoais a gente não deixa armazenado. A gente passou pelo administrador de sistema, administrador de horários. Então, agora a gente vai gerenciar o horário da mente. Então, tá vendo? Não tem horário, vou ter que montar um. Então, vamos adicionar. Então, tem que ser único para este ano escolar. Então, vamos lá. Turma 1. Homens. Aí tem um H. E aqui pode colocar outra nomenclatura, tá? Só. Então, dia da semana, ativo. Quais são os grupos que... aqui fica... O grupo de horário, nesse caso aqui, é só para os homens. Vou dar um submit. Aí eu posso fazer o T1. Mulheres. T1M. E aí esse também é para o dia da semana, só para as mulheres. Submit. Então quando a gente está fazendo isso, a gente está cadastrando os horários. Está aqui, criamos os horários. Matrícula no curso por turma.
Vai. Então, agora eu vou começar a gerenciar os cursos. Então, qual que é o nome do curso? Aí eu posso definir aqui. Não deu a opção de adicionar. Deixa eu só configurar os horários primeiro. Não, é por aqui mesmo. Então, vamos lá. Matrícula grupo de inscrição, configurações do horário. Então, mínimo de matrícula padrão pode ser 0, máximo 0 também. Vou dar um submit. Horário, gerenciar colunas. Adicionar. Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar segunda. Segue. Terça. Quarta. Quinta. E sexta. Gerenciar horário. Então, vamos lá editar a turma 1 dos homens. Vamos fazer por dia da semana. Editar o horário. Não tem turma, vou voltar lá. Editar o horário. Vou adicionar. Então, tá, na segunda-feira. Aí a gente sabe que o turma 1, primeira 1. Dois, vai ser na terça. Já que dá pra melhorar, né? Vincular dias e datas. Tá, aqui, por exemplo, eu posso definir. Ó, segunda, terça, sábado e domingo não tem aula, já marcou que não tem. E aí eu posso definir os dias que eu quero alguma informação específica, né? Eu posso adicionar informações para cada um desses dias. Né? Dia. Então, eu posso definir para cada um deles. Bom, vamos lá? Administrador de usuários. Quero cadastrar usuários, quero cadastrar alunos. Então, só clicar em adicionar. Título. Vai preencher o nome, primeiro o sobrenome, primeiro nome, nome que prefere, nome oficial, gênero, data de nascimento e a foto. Qual que é o tipo de papel que ele vai assumir? Então, se for aluno, é aluno, se for professor, professor. Se for alguém que vai gerenciar o ambiente, pode colocar como administrador. Responsável seria o responsável pelo aluno, tá? Ou equipe de suporte para poder acompanhar. No nosso caso, ele está completo, ele já está inscrito, faz parte do sistema. Candidato está fazendo o processo de inscrição, afastado, ele está afastado por algum motivo. Pode logar? Vamos supor que é uma pessoa, um colaborador que está afastado. Você pode tirar o login dele para ele não fazer acesso ao sistema. Pode preencher e-mail alternativo, endereço pessoal, as informações dele e enviar um submit para concluir o dado. Atualização de dados. O que é obrigatório? Então tudo que está obrigatório aqui, se eu quiser adicionar alguma coisa, é só marcar como obrigatório. Documento pessoal. Então, passaporte, RG,
Todas essas informações podem ser solicitadas. Funcionário, os tipos de ausência que a gente pode ter pelo funcionário, configuração dos alunos, acadêmico, comportamento, entre outros, e aí notificação da criação de anotação tutores, contatos de emergência, limite de alerta acadêmico, limite baixo de alerta, então para 3, o número de questões do diário de notas necessário nos últimos 60 dias para criar um alerta acadêmico de nível baixo. Número de questões do diário de notas nos últimos 60 dias para criar um nível médio, tem que ser 5. Alto, 9. Limite baixo de alerta e comportamento. Então, se ele tiver dentro de 60 dias 3 alertas, vai mandar um aviso baixo. 5 alertas, um médio, 9 alertas, um aviso alto. Nosso limite aqui. Configurações de usuário, os dados do usuário que a gente pode atribuir. E a gente passou pelo administrador de usuários. Aqui a gente consegue visualizar onde que a gente está, tá? Então, por isso que eu olho avaliar. Tipo de avaliação, avaliação de grupo, formal, diário de notas. Vou entrar no diário de notas. Tá, vou adicionar múltiplas colunas. Não especifiquei quais parâmetros, então eu posso editar meu diário. E aí eu quero na turma, aí a turma não está vinculada aqui, eu preciso gerar ela. Atividades, necessidades especiais, planejador, horário. Então aqui vai aparecer o horário de todos os alunos, no caso, e professores. No meu caso aqui ele aparece como funcionário porque é o meu horário que ele está disponível para mim. Aqui nas mensagens. Então é isso. Basicamente, o nosso sistema ele é robusto, mas a gente consegue adicionar e parametrizar todas as configurações. Agora eu vou fazer a adição dos professores e criar o horário seguindo que a gente tem esse trimestre. Aí a gente validando, a gente disponibiliza para uso para poder testar. E aí, a partir do momento que fala, não, tá ok, tá funcionando do jeito que a gente precisa, a gente pode modificar esse sistema da maneira que for necessária. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.